123. Em tudo vejo Deus. Quando a chuva começa a cair, quando o vento começa a soprar, sinto mais forças para prosseguir, pois vejo que Deus ali está. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu meio olhar, sim como chamas a me contemplar. Em cada rosa que está a brilhar, em cada planta que está a crescer, estão os passos que estão a voar. Em tudo isto vejo o seu grande poder. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu meio olhar, sim como chamas a me contemplar. Em cada passo comigo Ele está, sempre ao meu lado para me proteger. Se pelas águas eu tiver que passar, posso sentir sua mão a me envolver. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu meio olhar, sim como chamas a me contemplar. Amém? Amém. Pode assentar, meus irmãos. Amém. Mas antes, por favor, fique mais um pouquinho em pé, só para nós lermos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E assim diz a Escritura Sagrada: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. Graças a Deus, estamos novamente, em mais um sábado, nos deleitando na presença do Senhor, fazendo um companheirismo em torno da Escritura. E nessa noite, irmãos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, trago a mensagem número 5, da segunda dimensão dessa primeira trombeta, e totalizando 1057 mensagens, desde que começamos, lá com a mensagem A Ressurreição. E o título dela é A um Sábado da Reunião. E hoje é dia 10 de Tebet, o 10º mês lunar que a gente está vivendo. Estamos há pouco, bem perto da nossa Páscoa, que está chegando por aí. Então nós estamos nesse 10º dia de Tebet, nesse 10º mês lunar, e nosso segundo sábado. E isso é muito importante, a gente viver o assento do Senhor. E o título dessa mensagem me chamou muita atenção. Nós estamos num sábado, da reunião, um sábado de vivermos esse capítulo 2, versículo 1, a reunião solene com o Senhor. E essa reunião, certamente, creio eu, é também o tribunal de Cristo. E será no jardim, um lugar espiritual em que Deus reuniu os seus filhos. Está lá no livro de Jó. 2 grandes reuniões ali aconteceram, grandes segredos revelados, coisas benditas foram ditas ali. E agora nós estamos aqui com essa mensagem, a um sábado da reunião. E nessa semana que passou, foi uma semana de muita luta,
E quando eu fui resolver algo particular, lá no bairro, é Tijuca ali, Tijuca, e quando eu fui chegando perto da delegacia de polícia, simplesmente vi a visão do anjo do Senhor. E o anjo me deu duas palavras, uma sobre um fato que havia ocorrido, e a outra sobre a minha vida particular, a minha vida própria. Ele fez uma pergunta para eu responder, né? E será o título da próxima mensagem: a quem entregarei a espada? Então foi uma palavra do Senhor, né? E ela se referia a mim e esse altar. E eu sempre disse que a vida do cristão é vida de renúncia, né? E sempre usei uma frase aqui com os irmãos, que eu digo: nem tudo que eu amo eu possuo, mas tudo que eu possuí estarei amando. Mas há coisas que a gente ama que tem que renunciar, entendeu? Eu tive que ter umas renúncias. Vem vindo outra aí, também difícil, mas vou ter que renunciar. E assim vai indo a nossa vida, né? Em renúncia, por amor ao Senhor Deus, né? Deus está sobre todas as nossas paixões, né? Deus é sobre todos os nossos desejos. Nada que alegre a nossa carne é maior do que Deus. Amém? Nada, né? E Ele próprio falou que não deixar pai, mãe, irmão, mulher, marido, filho, por causa de mim, não é digno de mim. Para o mundo essas coisas parecem loucura, não é verdade? Mas nós não somos religiosos, nós não somos membros de igreja, nós não somos membros de homem nenhum, nós somos parte da noiva do Cordeiro, desde antes a fundação do mundo. Nós somos predestinados a louvar e adorar ao Senhor. E quem louva e adora o Senhor tem que renunciar, né? A gente já renunciou tantas coisas, né? Que pareciam boas, belas, bonitas, infinitas, mas renunciamos. Então, por amor a Deus, há necessidade da renúncia. Eu digo que muitas pessoas não renunciam a coisas pequenas, quanto mais renunciar a coisas maiores. Mas digo para os irmãos, jamais eu subiria aqui nesse altar sem ser sincero ou honesto para com todos. Amém? Sempre usei da sinceridade, da honestidade, e sempre procurei exercer, e quero que todos exerçam, a graça do perdão. Se sentir no seu coração que feriu alguém, peça perdão. Ainda que não tenha ferido, mas peça, né? E se alguém te pedir perdão, perdoe. Então nós selamos a nossa bênção e o Senhor nos dá força, conforta os corações, e nós seguimos em frente. A vida continua, né? Eu tenho uma missão para com Deus, de levar essa mensagem até onde o Senhor permitir que eu leve, né? E para levar essa mensagem tem que haver renúncia. Às vezes é preferível ser prejudicado do que prejudicar, né? Dar-se até por derrotado para não magoar. Enfim, tudo pela mensagem. Ela é mais importante que qualquer outra coisa, né? É mais importante que o meu filho, mais importante que tudo, porque ela é o assíduo do Senhor, ela é precursora da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não me julgo profeta, não, mas eu sinto que sou um homem muito abençoado por Deus. Mas por quê tenho sido abençoado pelo Senhor Deus? Porque nunca me di esforço para ficar com Deus, está entendendo? Nunca eu lamentei alguma decepção com irmãos, ou com filho, enfim, não. Eu sempre, tudo que me acontece, eu venho até Deus e digo: obrigado, Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Enfim, amém. Não é assim que foi Jó? A mulher falou: Jó, amaldiçoe-se Deus e morra. Ele falou: não, mulher, tu falas como uma louca. Deus deu e Deus tirou. Amém. Ele não levou em consideração a riqueza que ele perdeu. Ele não levou em consideração nada daquelas coisas. Ele ficou com o Senhor Deus. A mulher de Moisés chamou de sanguinário.
ele continuou com a missão dele. Davi, quando entrou com a arca em Jerusalém, a esposa dele havia traído ele com outro homem, mas ele estava ali adorando ao Senhor. Porque é muito fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Dura quando você está debaixo de uma prova tremenda e continuar a adoração. E muitos acabam reclamando, né? O povo reclama da chuva que cai, o povo reclama do sol que aparece, o povo reclama do frio que surgiu, enfim, reclama de tudo. Nada está bom. E na verdade nós estamos na era do descontentamento. Não é verdade? Descontente com isso, com aquilo, com aquele outro. Não. Salmo 40 aqui que diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele vai fortalecer o seu coração. Mas Ele fala: espera com paciência, e o Senhor se inclinará e ouvirá o seu clamor. Já pensou? Deus ouviu o clamor do homem? Então nós temos que esperar com paciência as coisas. É um dom. Paciência é um dom glorioso. A paciência é algo tremendo, faz parte da vida do varão perfeito. Então, amados irmãos em Cristo, então, tido a próxima mensagem, a quem entregar a espada. O altar é uma coisa muito séria. Subir no altar é algo muito profundo. O sacerdote, quando subia no altar, ele tinha uma corda amarrada no pé dele, que se ele morresse ali em cima, ninguém poderia tirá-lo e puxar pelas cordas. Pensou no Deus? E isso acabou? Não. O altar é vida ou morte. Então eu prefiro a vida, né? Prefiro que caiamos nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai ter misericórdia de nós. Se nós cairmos na mão do homem, o homem não terá misericórdia. Não é verdade? Mas Deus tem. E diz Lamentações que as misericórdias do Senhor são infinitas e se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 13 diz isso. Então, amados, irmãos em Cristo, então hoje nós estamos diante de uma mensagem muito importante. Há um sábado da reunião. Então nós estamos próximos dessa grande reunião. E eu quero, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, trazer o melhor para os irmãos dessa noite. Então meditem bem. Então nós sabemos de todo o nosso coração que enquanto estivermos nesse visível carnal, nós estaremos separados do Senhor. Paulo fala isso lá em Coríntios capítulo 5. O novo nascimento, nós aprendemos aqui com o Espírito Santo de Deus, é a ocupação de um corpo celestial, ou seja, um corpo incorruptível, um corpo eterno, não feito por mão de homens, mas preparado pelo Senhor. Nós vamos deixar esse corpo terrestre, nós vamos deixar esse tabernáculo, onde habita o pecado, porque diz a Bíblia que nele não habita bem algum, para ocupar um corpo celestial, um corpo incorruptível. Aí sim, é o novo nascimento. Aí seremos tal qual ele é, como está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. O novo nascimento. Enfim, nós seremos transformados ao toque da última trombeta. Amados irmãos em Cristo, então vamos analisando tudo isso. Esse sábado que nós estamos esperando, né? Esse sábado que está para acontecer. Mas de antemão, nós já estamos vivendo um sábado. Porque a mensagem, ela é um sábado. Ela é repousante. Ela é o nosso repouso. Ela é a nossa segurança. Né? Porque a mensagem não nos deixa enredar, ou seja, ser dominado pelos ventos de doutrina que existem. Existem muitos ventos de doutrina. Deus nos apartar dessas coisas. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós não vivemos esse evangelho denominacional de amigo oculto, de festa de aniversário do tempo, de comes e bebes, tanta coisa. Não. Nós nos alimentamos do maná espiritual, do maná desta hora, da revelação das Escrituras. A gente vem aqui para alimentar o Espírito e não a carne. Pelo contrário, nossa carne tem que ficar mortificada. E cada culto é uma luta contra Satanás.
Porque Deus vai nos revelando os seus ardis e a forma como nós devemos combater. Então, isso que é importante. Né? Então, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 15, é pertinho de Tessalonicenses. Só voltar um pouquinho atrás, 2 livros, o irmão já encontra. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Assim diz. 15, 50. Já achei. Assim diz a Escritura. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então essa carne, esse sangue que está nesse tabernáculo, não herda o reino de Deus. Então eu pergunto, as alegrias da carne são maiores, pode ser maior que as do Espírito? Não. As alegrias do Espírito têm que superar as alegrias da carne. Né? Nós não podemos se deixar dominar pelas alegrias amaldiçoadas da carne, senão ela habita o pecado, não pode ser uma alegria bendita. A alegria bendita é espiritual. Mas, amados irmãos em Cristo, isso aqui é muito importante. Sim, porque como podemos nascer de novo se a corrupção não herda a incorrupção? Então, o novo nascimento é quando a gente sair dessa carne. Enquanto nós estivermos nessa carne, Paulo diz aqui nesse mesmo capítulo, estaremos ausentes do Senhor. Que coisa, né? A carne se separa de Deus, ela é imã de Satanás, ela é tropeço. Agora, olha aí, 2 Coríntios 5, versículo 8, é o próximo livro aí na frente, 5, 8, olha o que Paulo diz aqui. Nós temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ora, amados irmãos, para nós deixarmos esse corpo e habitarmos com o Senhor, nós precisamos mortificar essa carne. Paulo diz lá em Tessalonicenses, santificação do corpo, ou seja, vestido carnal, da alma e do espírito, o homem interior. Nós temos que santificar a carne. Mas como santificar a carne se nela habita o pecado? Lutando contra esse imã. E nós sabemos que o corpo humano tem 5 dimensões pelas quais Satanás pode penetrar: tato, visão, olfato, paladar e audição. 5 entradas para chegar no homem espiritual. Então o homem espiritual tem que estar revestido, como Paulo fala aqui, ó, lá no versículo 2, ó. Evento 2 diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Ele está falando sobre o homem espiritual. Ele tem que estar revestido de uma mensagem que o guarde, que o proteja, para que Satanás não venha dominar o homem interior. E no homem interior tem que habitar o Espírito Santo de Deus. E como o Espírito Santo de Deus pode habitar num espírito em que a carne fala mais alto que esse espírito? Aí vem a renúncia. Amém? Entende assim? Correto isso? Então isso é muito importante. Há muitas coisas belas no mundo, mas não são mais belas que a santificação da nossa alma e do nosso espírito. Há muitos desejos aqui na terra que nós queremos alcançar, mas não há desejo maior do que estar com o Senhor. Amém? E o que nos separa dele? O vestido carnal, segundo Paulo está falando. Então, para nós participarmos dessa reunião, amados, nós vamos sofrer aflições, né? As aflições de Cristo serão constantes nas nossas vidas. Sempre teremos essas aflições. Há dias parece que o nosso corpo vai explodir, não é assim? Parece que vai acontecer algo, parece que o planeta vai... Enfim, vai acontecer uma catástrofe. Já sentiram isso algum dia? Essa é a aflição de Cristo. E somente aquele que é eleito do Senhor Deus, ele terá bom ânimo para vencer essas coisas. O seu coração será preparado para enfrentar os maus rumores, porque a sua vida é firmada no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Salmo 23 nos ensina isso. Então, agora, nós temos confiança que nós vamos deixar esse tabernáculo terrestre,
né? E ocuparam um outro edifício, um edifício incorruptível, né? Feito pelo próprio Deus. Está lá em São João 14, ele fala sobre isso aí. Então, amados irmãos, nós vamos para uma reunião, mas para nós chegarmos nessa reunião, nós vamos enfrentar 7 dimensões do inferno. Nós vamos enfrentar as hostes da impiedade. Enfim, nós enfrentaremos muitas coisas, mas nós precisamos sempre estar de bom ânimo, sempre rendendo-se ao Senhor, santificação do corpo, da alma e do espírito. Foi o que eu falei para o senhor lá em casa, no Monte Bortoloso. Falei para ele: agora o senhor tem que entrar fundo nessa parte. Não foi? Nós conversamos lá. Que ele vai ter uma missão para cumprir, né? Uma missão muito gloriosa, muito santa, muito bendita. Mas para cumprir essa missão, vai ter que haver o quê? Mais santificação, mais renúncia, enfim. Uma luta contra Satanás. Né? Porque Pedro fala, sede santo em toda a sua maneira de viver. Então, o irmão vai entrar nessa fase, não vai ser fácil, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. Né? Nada é impossível para o seu Deus. Ué, aquela criança não tinha as 2 pernas, e as pernas estão lá. Eu falei sempre aqui, tenho dito, que o poder apostólico vai acontecer de forma gloriosa. E esse é o poder apostólico. Né? O poder apostólico é a restauração de órgãos que a pessoa não tem. Por causa da criança, não tinha as pernas, agora tem. Né? Eu creio. Quantos creem que tem? Eu creio que tem. Né? Então, a mãe da criança tem que crer. Né? Que Satanás não está contra nós por causa disso. Ele que aleija, ele que coloca o câncer, ele que coloca a AIDS, ele é o pai da enfermidade. Gera enfermidade para enfermidade. Ele que gera os conflitos, ele que joga um contra o outro, ele que quer a discórdia, a mentira e a morte. O Apocalipse diz que o cavaleiro, o 4º cavalo, o cavalo amarelo, é a morte, seguida pelo inferno. Então os irmãos vejam que é um espírito que tem um poder muito grande. Né? Mas Deus é muito mais poderoso que qualquer poder desse. Por isso que Deus nos tem dado a vitória. Né? Mas é necessário que cada um de nós não seja nécio, seja louco, e nem tarde para santificar a sua vida. Amém? Busque a santificação. Procure se desligar desse mundo pecaminoso. Vença a Satanás. Não dê lugar a ele. Porque nós vamos a uma grande reunião. E para ir para essa reunião, nós temos que estar com vestes santas e benditas. Houve uma reunião, que alguém entrou na reunião, mas não estava com as vestes nupciais, não estava com as vestes adequadas, e teve que deixar a reunião. Esse é Satanás. Ele quer estar em todos os quadrantes, mas nessa reunião ele não vai poder comparecer. Então, amados irmãos, será uma grande reunião. Agora, nós temos que ocupar um corpo celestial. Nós temos que estar com as vestes adequadas para essa reunião. Isso está aqui em Filipenses, capítulo, o próximo livro aí, depois de Gálatas, Filipenses 3, versículo 21. Um pouquinho para frente aí. 3:21. Eu vou ler o 20 também. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Elias, Moisés, Enoque, eles não sofreram a morte física. Então, mas os corpos desses 3 homens de Deus foram transformados. Porque nós acabamos de ler que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E se Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, é claro que o corpo dele foi transformado.
O homem espiritual Enoque ocupou um vestido carnal incorruptível. E o corpo celestial incorruptível. E Deus o tomou para si. Assim aconteceu com Elias. Ali, quando ele estava junto com Eliseu. E Eliseu viu Elias ser tomado num carro de fogo. Né? Então o corpo de Elias também foi transformado em corpo celestial. E Moisés? Nunca Satanás encontrou o corpo de Moisés lá naquela região. Ele procurou, não encontrou. Moisés foi arrebatado corporalmente pelo Senhor. Depois ele apareceu lá, novamente, no Monte da Transfiguração, ele, Elias e o Senhor. Mateus capítulo 17. Então é exatamente o que Deus vai fazer conosco. Enquanto nossos corpos não forem transformados num corpo celestial incorruptível, não nascemos de novo ainda. Amém? Porque nós somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos às paixões terrenas. E a grande inimiga nossa é a carne. É uma das maiores inimigas que nós temos. É a nossa carne. E nós temos que mortificar essa carne, nós temos que vencer os desejos dessa carne, para estarmos com o Senhor. Mas enquanto estamos na carne, estamos ausentes do Senhor. E que luta! Então há uma luta do nosso espírito e da nossa carne. Em todas as vezes que Deus me arrebatou espiritualmente, nunca quis voltar para esse vestido carnal. Nunca. Meu espírito, eu nunca quis voltar para essa carne. E cada vez que Deus me arrebata, eu quero ficar longe dessa carne. Mas aí Deus faz com que o espírito volte para a carne. Aí quando entra nessa dimensão terrena, olha aí fora na rua, onde eu esteja, gente, o mundo já não vale. Depois que a gente conhece a graça, a glória de Deus, como trocá-la por essas coisas terrenas? Muito difícil. É melhor estar com o Senhor. É preferível padecer algumas coisas aqui na terra, mas estar com o Senhor. Então, Elias e Moisés, eles não sofreram a morte física. Mas eu queria voltar aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, aqui no versículo 10. Olha o que diz aqui, 5:10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que nós podemos ter praticado o bem ou o mal através desse corpo, né? Seduzidos por ele, podemos ter errado, falhado, cometido até algum pecado, né? Então nós vamos ser julgados pelo bem ou pelo mal que fizemos. Notem que mesmo no corpo corruptível, nós temos condições de fazer o bem, mas o mal também. Nós podemos ser acometidos por isso. Então, por essas duas dimensões, seremos julgados. Então, o tribunal de Cristo é a reunião com o Senhor. Porque no céu não entra pecado. O pecado começou lá, o pecado desceu, o pecado não volta mais para lá. Porque houve batalha no céu. Satanás se levantou contra o Senhor Deus. Nós já vimos em várias mensagens. Então veja, o pecado começou lá, o pecado desceu, esse pecado não sobe. Por isso que nós temos que ocupar um corpo celestial, incorruptível, e estar com o Senhor. E nossos corpos serem iguais ao do Senhor. Vamos falar em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Bem, mas alguém pode dizer, mas aí é o juízo final? Não, não é o juízo final. É o juízo da casa de Deus. Quando Jacó estava naquela montanha, ele viu uma escada que ligava a terra aos céus. E os anjos subiam e desciam por ela. Ele disse, quão terrível esse lugar, não é outro.
senão a casa de Deus. Então, quando nós podemos transformar a casa de Deus numa arena de contendas, numa plataforma política religiosa, num culto caça-níqueis, tomar dinheiro do povo, transformar um lugar tão glorioso numa mentira, transformar o santo em profano, deixar a luz e entrar nas trevas, não podemos fazer. Então, nós somos um lugar que nós temos que honrar, nós temos que reverenciar esse lugar. E é o que nós temos feito, graças ao Senhor Deus, honrando o lugar em que nós adoramos ao Senhor, porque aqui nós somos um lugar da adoração. Claro, eu sei, o coração é o lugar da adoração do Senhor, né? É no coração que nós adoramos o Senhor, e aqui nós reunimos para nós recebermos o maná da hora, o alimento espiritual do momento, para que possamos enfrentar os ardis de Satanás. Amém? É por isso que nós nos reunimos aqui. É um repouso para nós. A mensagem, ela é repousante. A verdade, ela liberta. A verdade acalma. A verdade não é confusão. Não. A verdade, pelo contrário, ela acalma. Ela revela o caminho que nós temos que seguir. E nós queremos viver a verdade. E quem é a verdade? O Senhor. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que conhecer o Senhor Jesus. Conhecendo-o, eu conheço a verdade. E é o que nós temos feito, graças a Deus. Então, aí novamente eu pergunto, Satanás vai entrar nessa reunião? Não, porque o lugar está guardado. Abra em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14. 9 de Apocalipse, versículo 14. Olha o que diz aqui. A qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Deus aqui está falando natural. Ele está falando de Eufrates, ao lado do Eufrates está o rio Tigre. E entre o rio Tigre e o Eufrates era o jardim terreno, né? Ali estava o Éden terreno, a Mesopotâmia, né? Ali era o Éden terreno. Mas ele fala aqui no natural, então acima desse Éden natural está o Éden espiritual, está o jardim, lugar da reunião. Então o jardim espiritual, ele iluminava e vai iluminar o jardim terreno, assim como será a Jerusalém celestial, mesmas dimensões. Nós vamos para essa reunião, mas nessa Satanás não estará, porque Deus guarda esse lugar. Para que Deus ia guardar esse lugar? Tinha que haver uma finalidade muito grande. Deus não faz nada sem haver uma finalidade, um objetivo. E o objetivo dele qual é? O melhor para os seus filhos. E nós estaremos ali, guardados pelo Senhor, uma grande reunião. E tudo que fizermos de bem ou mal para essa carne, seremos julgados. Então o julgamento começa por nós. Imagine com a impiedade e o pecador, né? Então Deus está nos preparando para o grande sábado, que é o milênio messiânico. Vai haver uma preparação, vai haver um grande ensinamento. O Senhor nos instruirá. Amém? O Senhor nos instruirá. Então o Éden espiritual está guardado por esses 4 anjos, os quais serão soltos. Assim Satanás não terá como entrar na reunião, não terá acesso a essa reunião. Deus não permitirá. Então aqui está o lugar espiritual da reunião dos filhos de Deus, para, como diz, um grande ensinamento, porque nós vamos reinar com o Senhor. Nós vamos reinar com o Senhor. Está aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
Louvado seja o Senhor. Nós não poderíamos reinar com o Senhor antes do tribunal de Cristo. O reinado vem depois desse tribunal. Então Deus arrebata o seu povo, começa a reunião dos 40 dias com Cristo, e logo em seguida entra a grande tribulação. Deus nos guardará disso. E diz Daniel que na metade da semana cessa o conselho. Ali estarão as duas testemunhas pregando para os 144 mil. Então, é uma coisa muito profunda. E a grande tribulação são os últimos 7 anos das 70 semanas, lá de Daniel, que nós já vimos aí em várias mensagens. Então, amados irmãos em Cristo, enfim, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, certamente, nós estaremos nessa reunião num corpo celestial, mas sendo julgados pelo Senhor. Então, eu creio, de uma forma bendita, que nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus. Porque a denominação é uma obra satânica. Mas lá na denominação, existem pessoas boas, existem pessoas bem intencionadas, mas enganadas por um espírito de erro. Lá também devem haver predestinados do Senhor, mas serem enganados por ventos de doutrina, dominados por homens sem escrúpulo algum. Enfim, eles estão lá, crendo e está adorando ao Senhor. Ou será que eles vão para lá para louvar o diabo? Não. Eles vão a esses templos, a esses lugares, nessas comunidades de fé, adorar o Senhor. Só que Satanás nos tem enganado. E a pessoa pensa, porque o nome dele está no livro ali daquela comunidade, ou o pastor, ou quem quer que seja, assinou a carteirinha dele, ele está salvo. A salvação é ser membro de igreja, irmãos, é ser membro de Cristo. É viver o assim diz o Senhor, romper com o mundo e com o pecado. Aí sim se pode dizer que está no caminho correto, do novo nascimento. Novo nascimento não é falar outras línguas. Não, você não tem o Espírito Santo porque fala outras línguas. Romanos 11, 29 diz, né, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E Salmo 68, 18, o que diz? Subiu ao alto, levou cativo cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes. Falar outras línguas significa que você tenha o Espírito Santo, um dom, manifestou, tudo bem. Mas não que você tenha o Espírito Santo. Como você tem o Espírito Santo e nega a Escritura? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Né? Então, amados irmãos, agora, eu queria mostrar para os irmãos muito interessante, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olhem só, 1 Pedro 1, 20. Muito interessante isso aqui. Eu vou ler o 19 e vou até o 21. Do 19 ao 21. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Os irmãos notaram o que está escrito aí? Ele foi conhecido em outro tempo, antes da fundação do mundo. Ora, isso nos conduz a crer que antes da fundação do mundo houve uma reunião. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas quem o conheceu? Os filhos. Amém? Então, ele foi conhecido pelos filhos. E quem mais estava nessa reunião? Quem me pode afirmar aí? Os servos. Aqui foi a reunião dos servos e dos filhos. O conhecimento de Deus foi uma grande reunião. É o que está aqui, ó. Vamos ler de novo? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. É o que está em Provérbio. Provérbio fala, capítulo 8, fala muito sobre essa reunião.
fala dessa reunião, dos servos e dos filhos. Então, amados irmãos em Cristo, foi nessa dimensão que nós fomos predestinados, eleitos pelo Senhor, antes da fundação do mundo. Está aqui. Agora, vamos ler então Provérbios 8:31. Depois, irmãos, leiam Provérbios na íntegra, para ampliar ainda mais o conhecimento. 8:31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? As dimensões da mensagem. Esses que são os caminhos santos do Senhor, são as mensagens. Há muito eu vinha perguntando ao Senhor, mas se Jesus é o caminho, a verdade da vida, como existem os caminhos do Senhor? São as dimensões. As várias dimensões são os caminhos que nós vamos trilhando para chegar num único caminho, no grande repouso que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso repouso. Não há um outro repouso a não ser o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós repousamos. Então, isso nos leva a crer que houve uma grande reunião dos servos e dos filhos. E ali estava a sabedoria. O primeiro grande ato de Deus, a primeira coisa que ele fez foi a sabedoria. E o que é a sabedoria? A palavra. E o que é a palavra? O Senhor Jesus. Deus entrou em outra dimensão. Nós conhecemos dimensões, por isso é fácil entendermos quando se fala nesse sentido. Então vejam aqui, meus irmãos, agora nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Não é assim que está escrito? Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:17. Vamos aqui. 1 Tessalonicenses 4:17. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Vamos ler aqui. 4, versículo 17. Vou ler o 16 também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, que é a mensagem, e com voz de arcanjo, a ressurreição, e com a trombeta, a reunião de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele subiu numa nuvem e vai se manifestar na nuvem. Quem é a nuvem? Nós somos nuvens do Senhor. Nós somos as nuvens. Nós somos estrelas do Senhor. E vamos encontrar com ele nos ares. Vejam bem, meus irmãos, que interessante isso aqui. O Éden espiritual não é terreno, ele é o espaço sideral, então ele é nos ares. Então nós vamos encontrar com o Senhor no Éden espiritual, que fica no espaço sideral, nos ares. E nós somos essas nuvens. Lá em Isaías 14, a Bíblia afirma, o Senhor diz para nós, ensina, que Satanás quis ficar acima das nuvens. Ele quis ocupar o nosso lugar. E Deus não permitiu, ele foi parar no mais profundo do inferno, que é o lago de fogo e enxofre. O final dele será isso aí. Ele foi parar na 7ª dimensão do inferno, a um passo do lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, bem da verdade, Satanás, ele vai ficar ali, junto ao rio Eufrates. Ele vai ficar ali, mas não conseguirá chegar no lado espiritual. Ele vai chegar no natural, mas não vai chegar no espiritual. Porque Satanás sempre entendeu que o segredo estava na terra. Olha, ele veio atrás de Jó, nas 12 reuniões. Ele foi em Jó, pensando, entendendo, crendo que Jó era a resposta, era o segredo. E o segredo, os filhos estavam com Deus. Então ele vai de novo ficar ali, junto ao Eufrates, entendendo que ali estará o grande mistério da reunião. Não, mais uma vez, Satanás não participará. Então, meus irmãos, a bem da verdade,
será uma reunião gloriosa de preparação para o milênio. Nós estamos um passo do grande sábado, que é o milênio. Agora aqui em João 6,45, confirma tudo isso que nós estamos falando. João 6,45, aqui. Está escrito dos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ouviu e aprendeu. Ora, se ouviu e aprendeu, porque estava lá. Quem não participou dessa reunião, não sabe nada. Então, não tem capacidade de saber o que nós sabemos. Não tem capacidade de saber o que nós pensamos, de forma nenhuma. Então, nós ouvimos e aprendemos do Senhor. Amém? Desde antes a fundação do mundo. Tem algo aí, que depois eu falo para os irmãos, não sei porque eu não posso falar aqui, mas há algo aí interessante dessa reunião. Porque muitas pessoas podem ouvir. Muitos aqui me ouvem. Agora, quantos me obedecem? Eis a questão. Mas vamos seguir em frente, meus irmãos. Então, aqui São João, capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Verdade. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quer dizer, só aceita essa mensagem, só vive essa mensagem, só desce as árvores, em nome do Senhor Jesus Cristo, e prossegue. E descer as árvores, uma coisa, prosseguir é outra. O Simão Mário desceu as árvores, mas ele prosseguiu. Eis a questão. Apolo ouviu a mensagem, era um homem temente a Deus, mas chegaram até ele e disseram que havia algo ainda mais extraordinário, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ele recebesse o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos, meus irmãos, as reuniões antes da fundação do mundo com o Senhor, né? As duas grandes conferências de Jó, né? Onde grandes ensinamentos foram ministrados, ouvimos e aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui está revelado a predestinação. Nós somos eleitos do Senhor desde antes da fundação do mundo. Ele ensinou, nós ouvimos e Ele nos ensinou. E aqui em São João 14, versículo 26, olha o que ele diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar é aquilo que você ouviu e aprendeu. E ensinar aquilo que o seu Espírito não captou. Então o que é essa mensagem? Ela está fazendo lembrar o que aprendemos lá na reunião. E aquilo que nós não aprendemos, Ele está ensinando. E o que significa isso? Voltar à origem da palavra. Então aqui está a predestinação. Agora nós sabemos que a distância de um sábado é o tempo dimensional da revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, é depois de João aí, Atos 1, versículo 8, diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estava falando no batismo. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo no batismo em nome de Jesus Cristo. Pedro falou, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Que graça é essa? Voltar à origem, ser filho de Deus. Amém? Isso que é o dom do Espírito Santo. Agora, amados irmãos em Cristo, vamos ler um pouco esse texto aqui, que é interessante. Vamos ler aqui. No versículo 9 em diante. Eu vou ler o 9 e vou descer até aqui mais embaixo um pouco. E quando dizia isso, vendo-o eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões,
vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E diz aqui o versículo 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Veja que coisa interessante isso aqui. 2 varões surgiram ali, e ele se ocultou numa nuvem. E qual foi a grande nuvem daquela hora? Paulo foi uma nuvem extraordinária. Nela, Deus se ocultou. Era Deus em carne, pisando sobre a terra. Paulo nos legou praticamente quase todo o Novo Testamento. Foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor. Mas assim que ele subiu uma nuvem, se ocultou numa nuvem, ele vai vir nessa nuvem. Quem é essa nuvem? Nós. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Nós que somos essa nuvem. E vamos encontrar com ele nos ares. Claro, um jardim espiritual, o Éden espiritual. Para lá que nós vamos encontrar com ele, né? Então, Satanás, ele mudou o calendário. Está lá em Daniel 7,12. Mudou os tempos, mudou a lei. Satanás mudou tudo. Mas nós tivemos o privilégio de ter a revelação do tempo, do fim. Deus nos revelou essa graça, saber que horas estamos vivendo. O mundo diz que é quarta-feira hoje. A Escritura diz que quando escurece é nova data. E nós sabemos que hoje é sábado. Mas o mundo aí fora, não. Eles estão na metade da semana. Quer dizer, completamente perdidos, dominados pelo espírito religioso, criando ídolos e mais ídolos. Não criaram um outro agora aí? Mandela é outro ídolo mundial. Foco, né? Foco mundial da política. Então, amados irmãos, nós não criamos ídolos, nós não formamos denominações, nós não criamos religiões, nós estamos firmados em dogma, em crença e nem costume de igreja. Não somos membros de igreja, nós somos membros de Cristo. E estamos no vestido carnal pecaminoso que nos separa do Senhor. Essa que é a verdade. Então, amados irmãos em Cristo, Deus nos tem revelado essa distância, né? Satanás mudou o calendário, procurou deturpar tudo. Ele procurou deturpar o repouso. Ele fala que domingo é um repouso. Essa palavra na Bíblia existe. O homem que criou isso, o homem religioso, criou o calendário religioso, aumentou os dias do ano, enfim, deturpou tudo. E ele falou lá em Êxodo 20 que o sábado seria esquecido. Lembrai-te do sábado. E lá em 2 Pedro 3,2 ele fala: lembra do que os profetas disseram e os apóstolos nos legaram. Lembrar, porque seria esquecido. Deus tem nos feito lembrar o que aconteceu lá nas reuniões, o que aconteceu nas grandes conferências do Senhor. Então, isso é graça, isso é bênção, e nós temos a virtude do Espírito Santo de Deus, né, que é o dom celestial, para discernirmos o santo do profano, para discernirmos as trevas da luz. Enfim, nós temos conhecimento de causa, nós somos firmados no Senhor. Não estamos aqui condenando denominação nenhuma, e nem fé de ninguém, mas são comunidades de fé que não se enquadram com a Escritura, né? Que não é o assim do Senhor, mas instituições para tomar o dinheiro do povo. Essa que é a verdade. E plataforma política, para que ele alcance um cargo governamental. Nós não estamos aqui para ocupar cargo nenhum e nem reverenciar essas coisas. E sim, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Daqui a alguns dias, nós temos uma festa dos pães asmos, né? 7 dimensões do arrebatamento, 7 dimensões do repouso, a mais perfeita restauração. Logo em seguida vem Pentecostes. Ora, Pentecostes é uma coisa gloriosa. É a volta do sol, restaurando os dons do Espírito Santo, magnificando a Páscoa.
o arrebatamento. Que coisa bonita, que coisa bela são essas duas festas. Ora, eu notei aqui, o inverno, ele é a morte. Ele mata. O inverno é a morte. As sementes morrem ali, no inverno. Ah, mas como isso é maravilhoso, sim, porque quando surge o sol, é a restauração. Então o sol tem surgido para nós, o sol está nos restaurando. Nós não estamos na frieza denominacional. O que é o inverno? É o sistema religioso, político. As denominações, morte, estão mortos. Nós vivemos a vida do sol. O sol é vida. O sol é o próprio Senhor. Amém? O sol representa o Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. O sol volta a posicionar a terra quando temos a Páscoa. Ele volta a posicionar tudo. Aí nós temos a Páscoa do Senhor. Nós temos um alimento vivo, um alimento santo e bendito, que nos faz permanecer firme no Senhor. O inverno, como diz, é o sistema denominacional, é morte, frieza espiritual, que não visa a salvação, visa a lucratividade. Esta que é a grande verdade, né? Então o inverno atual, como disse, é a denominação. Mas observe que a Páscoa era no 14º dia de Abib. Interessante isso aí. Então a fuga de Moisés não se deu nem no sábado e nem no inverno. Aleluia! É interessante. E quando o faraó viu que Moisés ficou 3 dias no deserto, ele entendeu que Moisés estava perdido. Não, ele estava em repouso, era sábado. Glorificado seja o Senhor, era um sábado. Aleluia! Era o 17º dia de Abib, era sábado. E Moisés saiu naquela noite da Páscoa. Moisés saiu com o povo. E o povo foi batizado no último dia da festa. No 20º dia, quando Moisés atravessava o mar, eles foram batizados na nuvem e no mar. Agora pergunto, que dia Deus derramou o seu Espírito, a profecia de Joel, lá no capítulo 2 de Joel? O último dia da festa de Pentecostes. Oh, como os últimos dias de festa são gloriosos. E o que Jesus falou no último dia da festa dos tabernáculos? Aleluia! Falou sobre a água da vida, glorificado em São João capítulo 7. Foi assim? No último dia da festa. O último dia da festa é coisa gloriosa, é coisa bendita, é coisa maravilhosa. E foi no último dia de Pentecostes que o Espírito foi derramado. Aleluia! Tempo de sol, tempo de brotarem as sementes. Glorificado seja o Senhor, dela dar frutos e os frutos serem colhidos. Aleluia! Agora, eu posso mostrar para os irmãos aqui, Atos 18, versículo 4, fala sobre o sábado, aqui 18, 4. E todos os sábados disputavam a sinagoga e convenciam a judeus e gregos. Sábado, dia de nós lutarmos contra Satanás no templo, pelo exercício da palavra revelada. Então aqui nós temos a dimensão profética da restauração, graças a Deus por isso. E Gênesis 1,14 revela isso para nós. Está lá em Gênesis 1,14, quando ele fez o sol, a lua e as estrelas, e diz que seriam parâmetros para dias, meses, anos e tempos. Então nós temos revelado. Agora Satanás entendeu que Moisés estacionou. Não, ele estava em repouso. Quando eles nos veem, acham que nós estamos estacionados. Nós não temos progresso material, nós não temos grandes arranha-céus, nós não temos essas coisas todas. Nós não temos nem microfone aqui. Não temos nada. Oh, mas que engano. Nós estamos no repouso, Senhor. Amém? Jesus repousou num sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. E eles guardam o domingo como um grande repouso. O repouso não é o 8º dia, o repouso é o primeiro. E o calendário deles é religioso. Nada enquadra, nada.
nada enquadra com a Escritura. Estão no mês de dezembro. Dezembro significa 10, mas é 12. É o 12º mês. Eles falam em novembro, significa 9, é o 11º mês. Outubro, 8, é o 10º mês. Que confusão é essa? Grande! E o povo dominado pela alegria amaldiçoada da carne. E vem aí os fogos de artifício, não é? Vem os fogos de artifício, e eles vão se abraçar, eles vão saudar um ao outro, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ama, e aqueles beijos e abraços debaixo de uma árvore de Natal, morta tanto quanto eles, e terminam tudo isso em embriaguez alcoólica, prostituição e morte. Não é assim? Mas Deus está te abençoando, nós somos felizes. Não. Culto a demônios. Essa que é a verdade. Mas Deus tem nos tirado essa coisa, né? E nós sabemos que no último dia da festa espanhada, Deus concedeu vitória a Moisés. Deus o abençoou poderosamente. E aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 6, tem um grande esclarecimento para nós. Êxodo 15, 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra não é o lado direito de Deus, é o poder de Deus. É a revelação do Senhor Deus. É a graça de Deus nos seus filhos. Isso que é a destra de Deus, que concedeu a vitória a Moisés naquele dia. E Êxodo capítulo 31, 17, o que o Senhor fala? Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel serão só para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. A distância de um sábado é o tempo da restauração. Ele fez tudo, e no 7º dia ele voltou para a origem. Ora, se nós estamos voltando à origem, nós teremos um grande sábado. Amém? Amém? Nós teremos um grande sábado. Nós estamos voltando para a origem. Note que a fuga em Moisés, como disse agora há pouco, não ocorreu nem no sábado e nem no inverno. Depois nós temos que ver sobre verão e inverno. Não existe primavera e nem outono. Mas quantos verões temos por ano e quantos invernos nós temos? E o que é verão e o que é inverno? Escrituricamente falando. O natural, claro, explica, o espiritual vai nos ajudar. É um assunto para outro dia. Jesus, como diz, repousou no sábado. E no 8º dia ele entrou em ação. Foi até a Galileia. E ali falou sobre o batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Né? Mas, irmãos em Cristo, chega no final dessa mensagem. Atentem bem para Atos capítulo 1, versículo 12. Atos 1, 12. Eu já li, mas vamos ler de novo. Atos 1, versículo 12. Assim diz a Escritura. 1, 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado dos Oliveiros, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Nós sabemos que o natural explica o espiritual. De tarde temos que chegar ao Monte das Oliveiras. Né? Nós temos que chegar no Monte das Oliveiras espiritual. Quando então estaremos perto da Jerusalém celestial? Porque a Jerusalém celestial vai iluminar a Jerusalém terrestre. As 12 oliveiras são os 2 mensageiros, os 2 profetas da grande tribulação. E os 2 varões que anunciaram a volta de Jesus, creio serem o 7º e o 8º anjos. Portanto, então, meus irmãos, nós estamos no caminho certo. Nós estamos a um sábado da grande reunião. Que Deus nos guarde o seu amor. E a cada sábado nós estaremos aqui meditando nessas coisas, agradecendo a Deus e aprendendo com o Senhor, que Ele é o mestre, Ele é o nosso pastor. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus Cristo. Então aí está, meus irmãos, essa mensagem, né, a um sábado da reunião. Foi uma mensagem
muito profundo, eu creio, né? Mas eu estou aqui pronto para ajudar os irmãos em qualquer parte dessa mensagem, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça e o poder de Deus estejam em cada coração. Amém? Deus abençoe, paz seja convosco.